Luciano Borges, Barbacena na área. Jéssica, ano passado, me fez sentir a maior emoção da minha vida. Meu filho é autista. Ela entrou em contato comigo para levar ele no jogo para eles. Pela distância, não consegui. Mas o que acontece? Desde que eu entrei na arena, eu sempre fui. Eu fico brincando que eu sou socialista de iPhone. Eu sempre luto pelos outros. E quando eu fui contratada, a primeira coisa que veio na minha cabeça é: eu, como torcedora, o que, que eu posso fazer pelos outros torcedores? Então, o pensamento sempre era esse: o que, que a Jéssica, torcedora, pode fazer pelos outros torcedores? E aí sim, a profissional dava um jeito de aplicar. E eu conversava muito com o Muzi, porque no início da obra, a Arena era como se fosse uma grande startup. Bruno Musi, Bruno CEO do Muzi, Galo. isso. A Arena era uma grande startup, a gente só tinha uma sala. O Fael participou de uma entrevista lá, que a gente colocou ele de repórter por um dia. Aí. E aí, ficava, né? Ele tinha a sala dele, mas ele ficava muito com a gente lá. Sou tão sonso que eu tô tentando lembrar. Agora eu lembrei. Foi. Eu tô tentando lembrar. Lembrei. Não, mas se você quiser, a gente procura ali, tá? Tem no acervo aqui. E aí, no meio da pandemia, se eu não me engano. E aí, eu falei com o Bruno, né, que uma das coisas que eu queria muito trabalhar na arena, que se fosse permitido, era ter uma sala sensorial. Porque como que a gente fala que a arena é a arena mais inclusiva da América Latina e a gente não inclui outro tipo de deficiência, outro tipo de transtorno? Então, no início ele falou: olha, a gente precisa estudar tudo, porque não estava nesse planejamento de acessibilidade. E aí, conversando com ele, a gente decidiu que realmente ia ter essa sala. E aí ele me mandou. Gente, eu acho que foi o dia que eu mais passei vergonha na minha vida. Eu chorei igual criança. Porque eu tinha pedido para uma determinada pessoa que estava na arena para tomar a frente desse projeto e tudo. E a pessoa falou: olha, não dá para viajar agora, a gente não tem verba, a obra, assim, não tem dinheiro, não sei o quê. E eu falei: quer saber? Eu vou calçar minha cara, vou atrás do Muzi. E, gente, o Muzi deve me odiar. Não tanto, porque eu ia atrás dele, qualquer probleminha, eu, Bruno, preciso da sua ajuda. Assim, era pedido de torcedor, era alguma coisa, eu falei assim: pelo amor de Deus, deixa, eu resolvo, só me dá o ok. E aí eu falei com ele: olha, o projeto da sala, que já tem um tempo que a gente conversa, eu queria muito ir para São Paulo para conhecer o camarote do Corinthians, porque até então era o único que tinha. E ele falou para mim: que dia que você quer ir? Me fala o dia que você quer ir que eu vou liberar. Fala, monta a viagem do jeito que você quer, os lugares que você quer ir. Eu vou passar pro financeiro, o financeiro vai cotar a viagem e você vai. E aí o financeiro cotou a viagem, eu fiz essa viagem ano passado, eu fiquei 24, 25, 26 e 27 de janeiro em São Paulo. Então eu fui tanto no estádio, né, no Neoquímica, quanto no agora Morumbis, que eu acho sensacional o trocadilho. Uhum. E nessa época o Morumbi não tinha nem a ideia de ter a sala sensorial. E eu expliquei para a pessoa que fez o tour lá comigo que essa era a minha ideia, de conhecer a acessibilidade de todos os estádios. Mas voltando à questão do autismo, a Neoquímica foi uma escola muito bonita, porque eles têm a venda de ingresso. E quando vem alguém de fora, algum turista ou alguém que mora no interior de São Paulo e não tem, por acaso, acesso a essa sala, não tem mais ingresso, a Neoquímica trabalha com abafadores em todos os portões. Então, por exemplo, se eu fosse lá com uma criança autista, eu poderia acessar, eles iam me dar o abafador para poder acessar com a criança. Como é que funciona essa sala sensorial? Então, essa sala sensorial, lá eles têm um cadastro. E eles falam que não muda muito as pessoas que vão. No dia que eu fui, tava até tendo uma gravação com uma jovem, acho que ela tem 16 anos. E ela, todos os jogos do Corinthians, ela tá lá. Então eles têm já essa preparação, né? Eles sabem quem são de fato as pessoas autistas para comprarem aqueles ingressos. E aí uma coisa que eles me contaram, que eu já imaginava, mas eu precisava escutar de alguém que já tinha estudado o caso, que já estava por dentro do que é que a maioria das vezes as crianças que iam eram muito pequenas
E as crianças ficavam mais de lado, olhando, tipo, viam uma hora ou outra o jogador, mas brincavam. Mas era o sentimento do pai ou da mãe de poder estar no jogo com o filho. Uhum. Tranquilos, né? Sem medo, saber que aquele lugar é um lugar seguro pro filho dele. Que é um Então, lugar assim, com isolamento acústico. do Corinthians é uma... Não sei se já foi lá na Neoquímica. Não. Eles têm... Gente, lá é um shopping. Já começa assim. Você entra, o impacto é assim, meu Deus, estou no BH Shopping. É mármore branco para tudo que é lado, No peça BH de aço. Shopping, não é no Betânia Point. Não, é o BH, que você vê aquele trem brilhando assim, tem até aquele negocinho de ilustrar sapato. E eu cheguei lá, olhei, fiquei já meio assim de cara. E aí a menina veio me encontrar e eles tinham um espaço muito grande que de um lado, é como se fossem os lounges da arena. De um lado era uma praça de alimentação, com Burger King, pizzaria, Subway, um monte de coisa. E do outro era um lado que não tinha utilização nenhuma, mas que tinham banheiros. Então, o que eles fizeram? Eles fecharam aquele espaço, que é todo fechado de vidro, e criaram ali uma salinha mesmo. E não é nem de alvenaria, são aqueles tapumes que usavam muito em empresas, sabe? Aquelas divisórias bege. Uhum. É isso. Com mesinhas para as crianças colorirem, tapete tátil para as crianças brincarem, alguns brinquedos, abafador, TV. E o que mais me chamou a atenção os profissionais ali eram profissionais fixos. Porque como a questão da rotina para o autista é muito importante, eles definiram que essas pessoas seriam fixas para dar confiança tanto para os pais quanto para as crianças. Mas o que mais mexeu, mas assim, eu fiquei super emocionada com a menina lá e contando a história dela. Mas você saber que um pai ou uma mãe pode realizar o sonho de levar o filho sem que o filho tenha uma crise, sem que o filho seja desrespeitado. Assim, é uma coisa muito bonita. E é uma coisa que eu acho que o futebol proporciona e a gente não percebe. A gente vê, vou usar o exemplo da Esté com o bebê Raul. Sim, o Raulzinho a gente vê desde que nasceu no estádio. Eu não consigo imaginar essa cena num MMA. Eu não consigo ver essa ligação, mas no futebol a gente tem. Então foi uma questão que eu batalhei, que eu desde o início briguei, e que se Deus quiser, logo, logo São sairá. quantas pessoas por espaço? Então, isso vai depender do pessoal da engenharia. No Corinthians eram quantos? No Corinthians, eu sei que de mesa, para sentar na mesa, cada uma era 4, devia ser 20 mais acompanhante, umas 40 pessoas. E o espaço do Corinthians era um espaço, assim, surreal de grande. Eles poderiam ter aproveitado ainda mais o espaço, mas eles deixaram livre para as crianças brincarem mesmo e tudo. Em que pé que tá isso no Galo? Então, com a questão de sair do Galo, eu pedi para os meninos para alguém tocar, então eu não sei, mas eu sei que estava com a parte da engenharia, porque não é tão simples só você chegar e falar assim, vou instalar uma sala. Você tem que conhecer algumas coisas, a Maria Alice, presidente do Instituto Galo, me passou contato de várias empresas que trabalham com engenharia mesmo para sala sensorial. Tem pessoas especialistas nisso. Então, assim, tem pessoas do ramo que entendem e sabem quais são as necessidades. Então, assim, não era a Jéssica que ia chegar lá e falar assim, olha, eu acho que a gente tem que pintar um quebra-cabeça colorido. Não, foi tudo realmente bem analisado. E aí tem essa questão do espaço. Porque tinha que ver aonde poderia ser feitas essas mudanças. Porque não adianta a gente fazer uma coisa por fazer. Fazer por fazer não é inclusão. Você tá só fazendo para falar que fez. Uhum. Tipo futebol feminino no Galo. Então... Só no Galo, né? Então... né, vamos voltar aqui aos autistas. Você precisa de uma estrutura. Você precisa... não só da estrutura, mas pegando isso do futebol feminino que você falou, você precisa de saber quem vai consumir. Porque é muito fácil uma pessoa pegar e falar, meu filho é autista. E a criança não ser, a pessoa querer tirar vantagem disso. Tem
Tem essa possibilidade. Ó, o ser humano dá não é Eu fumaça. lembro que no Corinthians, aliás, tem a faixa Autistas Alvinegros. É, que a você tem gente- destaque. A gente tem a Alvinegros também do Galo, tem autistas cruzeirenses e a do América também, que eu não vou lembrar o nome. É porque a faixa do Corinthians fica bem destaque. É. Eu vi no outro time, não lembro se Botafogo ou Inter, eu vi um outro jogo esses dias que eu pensei com São Paulo. E eles são todos, são um grupo, assim, eles conversam entre eles, independente de rivalidade e tudo. Então, assim, tudo que acontece de novo para um, eles repassam para esse grupo. E aí, eu não sei falar a que pé que anda, porque, né, até porque eu fui pro Galo. Então, quando eu fui pro Galo, as demandas que eu tinha na arena saíram um pouco da minha mão, saíram, na verdade, totalmente da minha mão, e eu entrei em um outro ciclo ali. Mas aí eu conversei com a prefeitura, eu quis saber da prefeitura de Belo Horizonte. Eu falei, quais são as medidas que a prefeitura de Belo Horizonte tem? É igual um PCD? Como que é tratado? A legislação fala o quê? Então, assim, a gente fez mesmo um estudo para conhecer, não é para gringo ver, é realmente para poder proporcionar tanto aos pais quanto aos autistas um espaço realmente do Galo. Porque se o Galo é de todos, ele tem o direito de assistir. Ele tem que estar ali. Então, foi uma coisa que eu me envolvi muito e eu espero que o quanto antes saia do papel. E esse caso em específico, eu tinha um par ou 3 ingressos, não sei, de uma ação. E aí eu lembro que esse pai falou assim, olha, meu filho é autista, queria muito ir em um jogo e tal. Quando tiver alguma coisa, era ingresso de camarote. Quando tiver alguma coisa, você lembra da gente? E eu mandei, como teve essa desistência muito em cima da hora para essa ação, eu mandei para ele, falei, olha, Kevin, se quiser, os ingressos estão aqui. E o camarote ainda tem uma vantagem que se você fechar a porta, Me reduz escuta, demais o impacto. E é isso que tem que ser estudado. Vai fechar a porta? Vai criar uma divisória maior? Como vai ser? Não são coisas fáceis de... Tem pai que insiste, não, tem que aprender a ficar na arquibancada. Já vi mãe segurando o filho, falando, ele vai ter que aprender, criança chorando. Desesperada. Exatamente, são coisas que, sim, é igual a gente estava conversando aqui antes sobre mudança, casa, são coisas que você tem que conhecer a estrutura primeiro para depois você fazer. E a Arena tá nessa fase de... Não fazer igual o João que quebra parede, só parede, quebra parede, só parede. E aí vai lá, tá no armário de novo, vai fazer o quê? Quebrar a parede. E aí, inclusive, eu tô precisando contar de um pedreiro, tá, gente? Se vocês tiverem. Pedreiros aí que estão assistindo cachorrada aí. Tô precisando contar de um. E na Esplanada tem uma escola de Libras? Tem alguma coisa de Libras lá na Esplanada? Na verdade, Ou projeto tinha? Na verdade, é o CLIC. A Esplanada é a Central de Línguas, Inteligência e Criatividade. O CLIC, ele é um objeto da prefeitura. O que acontece ali na contrapartida? Ali na Esplanada, a gente tem 3 prédios, um prédio na horizontal, mas dividido em 3 salas. Uma é a administração que a prefeitura vai usar, se eu não me engano. Não, mentira. Uma para o CLIC, uma para a academia da cidade e uma para um posto de saúde familiar, que eu não vou lembrar o nome correto agora. O CLIC, ele é assim, vamos supor que a prefeitura de Belo Horizonte esteja com aula de robótica. Ela pode destinar uma aula de robótica para os 3 bairros que são atendidos pela Arena, que é Santa Maria, Camargos e Califórnia. A prefeitura quer, sei lá, reforço escolar. O que a prefeitura for fazer que esteja integrado ao CLIC, ela vai ter aquele espaço para usar. A academia da cidade vem o quê? Os velhinhos lá malhando naquelas negócios assim de paracinha. Não, a academia da cidade. A prefeitura também trabalha com outros projetos, tipo dança de salão. E então, ali é um espaço que a prefeitura vai determinar o modo de uso. Então, não é muito bem a Arena. A Arena construiu como contrapartida e a prefeitura vai usar o espaço. Ainda não tá nada funcionando, né? Até quando eu estava lá, ainda não estava funcionando, porque dependia ainda de algumas adequações. Gente, eu acho que a coisa mais real para falar para a Arena, para todo mundo conseguir entender, vista de quem estava lá de dentro, é uma obra de uma casa. Obra ou reforma? Todo mundo já participou pela mesma vez da vida de uma obra, de uma reforma em casa. Nunca está pronto.
Então, assim, sempre tem um detalhe, sempre tem que rever alguma coisa. Quando dá pra dormir, você muda e vai fazendo o resto. Mais ou menos isso. Você vai, né? Só mais ou menos o que o Galo fez. Ou então você vai pegando e vai, por exemplo, chama o seu. O Rafael vai dormir aqui, tá hoje. Você paga um fardinho de cerveja e aí, vambora, lá vão todos. Então, tá sendo assim. Tanto que o nosso túnel demorou para ficar pronto, mas tá lá. Ficou bonito, hein? Não, tá maravilhoso aquele túnel. Então, são coisinhas que. Qual túnel você tá falando? O Aquela túnel identidade visual, colocaram escudando o que gás. de entrada pro campo. a MRV que fez. E tem mais coisa boa vindo naquele sentido visual mesmo. Só que a gente não consegue fazer tudo na velocidade que a gente queria. Se nem em casa são obras menores, a gente consegue, imagina uma obra de um estádio. Você falou, nossa, você ainda se sente muito parte. Eu tenho ciúmes da arena, Rafael. Eu tenho Você ciúmes. falou, nossa, e tal. Eu falei, ela tá se sentindo Você não tem noção do cordão ciúme. umbilical tá ali ainda. Tá, não. A arena... O Galo eu fiquei 9 meses. A arena foram 3 anos. Eu vi aquilo ali literalmente nascer. Eu cheguei lá, começou dia 20 de abril. Essa terra que vocês compraram o potinho, a Jéssica batia o tênis dela todo dia. Tá aí um trem que eu mudei, eu não sei onde é que tá a minha caixinha de terra da Arena MRV. Se quiser, eu te vendo a minha. Se eu tiver uma a mais, eu te dou. Não sei Não, se eu vou Rafael. mudar. Ô, Rafael. Mas olha só como que são as coisas. A gente estava falando mais cedo também sobre questão de lidar com o público, né? Imaginando o cara da mudança pegando. Terra,